Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de devocional comigo. Se você está nos escutando através do podcast ou se você está nos escutando, está nos vendo na televisão da sua casa, no seu celular, seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão com Deus. Hoje nós refletimos em alguns salmos, então talvez você já terminou de ler eles e é o momento de nós pensarmos sobre os desafios que Davi passou, os salmos que ele escreveu, onde ele clamava a Deus por socorro. Alguns deles vão ser salmos que dizem: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Outros salmos vão ser: Senhor, me dê justiça, me ajuda, os meus inimigos tentam contra mim. Então, a primeira reflexão dessa manhã é nós pensarmos se nós temos clamado a Deus no meio dos nossos desafios, porque há pessoas que às vezes, por uma essência de bondade ou até por uma aparência, dizem: eu não vou incomodar Deus com os meus problemas, Deus não tem nada a ver com isso. E na verdade, tudo que acontece na nossa vida, de bom e de mal, nós precisamos ter intimidade e relacionamento com Deus para conversar, como Davi tinha. Davi é uma das pouquíssimas pessoas na Bíblia que recebe alguma palavra no seu perfil a respeito de Deus. Ele é elogiado como um homem segundo o coração de Deus. Então nós podemos olhar para a vida de Davi, ver onde ele é positivado e onde ele acerta com Deus e tentar imitar esse comportamento. É claro que o nosso maior referencial é Cristo Jesus, mas nós vemos em Davi muitas vezes que ele já estava entendendo que muitos só iam entender depois de 1000 anos, lá quando Jesus viesse e estivesse no nosso meio. Então vamos para os 3 versículos. Hoje nós lemos alguns, mas separei outros. Salmos capítulo 17, versículo 8, diz assim, aonde Davi clama a Deus pedindo por uma proteção íntima, né? Ele diz: guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Davi, ele é muito criativo e expressivo nos seus salmos e na maneira como Deus é. A menina dos olhos é extremamente sensível. Se um cisco cair aqui no olho, rapidamente o olho fecha. Então aqui Davi está dizendo: olha, me guarda, me salva, assim como a parte mais sensível dos olhos, né? Davi aqui está dizendo: eu sou um filho amado, então proteja-me em um alto nível que não entra nenhuma poeira próximo da minha vida sem Deus se movimentar. E a segunda parte ele diz: debaixo da sombra das suas asas. Davi era um homem acostumado com o campo e as ovelhas, então ele sabia que tinha alguns animais, assim como galinha, que abrem as suas asas e colocam seus filhotes embaixo. E ele expressa essa declaração para Deus. Então você também pode ser sincero, você pode ser criativo, você pode ser expressivo na tua oração com Deus, explicando como você se sente amado, querido, ou você precisa de salvação. Em Salmos capítulo 54, versículo 4, Davi, ele também declara mais uma vez confiança em Deus. Ele diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. Essa palavra ajudador é a mesma palavra que foi citada para Eva, quando a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. Muitas mulheres, depois do movimento feminista, escutam esse ajudadora como uma palavra muito pequena. E ainda que se fosse direção de Deus, que um fosse pequeno e o outro fosse grande, Deus sabia o que estava fazendo. Não importa, se Deus dissesse para o homem: olha, você vai se submeter a tudo que a mulher disser, Deus saberia o que estava fazendo. Mas, aqui na Bíblia, a palavra ajudadora é a mesma palavra que é referida a Deus, como Deus é um ajudador do homem. Assim também a mulher é ajudadora do seu marido. Então não existe um grau de inferioridade, caso contrário, Deus não se colocaria nesse mesmo grau de ajuda. Então aqui ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Então, mais uma vez, Davi ele está expressando confiança e dizendo: Deus, eu creio que tu me ajuda, eu creio que tu é aquele que provê o caminho na minha vida. E por fim, Salmos capítulo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, tu é o meu Deus, e de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Uma boa reflexão seria perguntar: de que tem sede a sua alma? Existe um teólogo bem significativo no meio evangélico e ele diz: me revela no que tu gasta a maior parte do tempo pensando, planejando, e eu vou te dizer quem é o teu Deus de verdade, pelo que tu anseia nessa vida. Tem gente que anseia por riquezas, outros por conhecimento, outros por poder, outros por mulheres, outros por homens, outros por fama, outros por orgulho.
Cada um deseja algo no seu coração, mas Deus nos convida a morrer para os nossos desejos e desejá-lo acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa fé, de todo o nosso entendimento. Aqui Davi está dizendo: a minha alma tem sede de ti, e no momento que eu deveria estar dormindo, eu vou te buscar. No momento em que todo mundo está de maior escuridão, eu vou estar na tua presença de maior luz. Aqui Davi está dizendo: eu estarei contigo em todo o tempo da minha vida. E por fim, eu termino com uma frase de A.W. Tozer, que ele diz: a maior necessidade da alma não é alívio, mas a presença de Deus. Sabe, quando Jesus aparece na vida dos discípulos, ele não veio para trazer alívio para os discípulos. Ele diz: o meu fardo é leve. Isso não significa uma vida mais fácil, significa um meio mais fácil de entrar no céu. A vida dos discípulos foi um desafio, a vida de Paulo foi um desafio, a vida de Jó foi um desafio, a vida do próprio Jesus foi um desafio. Mas o maior poder de Deus, não é o maior poder, mas o maior presente de Deus na nossa vida não é o alívio, mas sim principalmente a sua presença. Porque aonde existe presença de Deus, onde existe a presença de Deus, existe de fato direção e salvação. Então, nessa manhã, reflita sobre isso. Reflita sobre o que tu tem tido sede, como você se expressa a Deus, como têm sido tuas orações e, principalmente, a respeito se você tem buscado a Deus apenas como uma fonte de alívio ou como o centro de todas as coisas. Que Deus te abençoe nessa manhã, seja abençoado e a gente se vê amanhã. Deus abençoe você.